touch, but we can let go. Olá, eu chamo-me Ana Rita Tedim e estou aqui para vos apresentar o meu projeto Infusion for Life. All the vows called your name. Isto começou tudo durante o meu mestrado integrado na Faculdade de Engenharia, na Universidade do Porto. Basicamente, a minha tese de mestrado foi no Hospital de Santo António, no Porto. A partir daí eu comecei a desenvolver o tema que escolhi na altura e pediram-me se eu poderia também entrar noutro projeto. Havia um anestesiologista lá no hospital que tinha uma ideia, mas não sabia como desenvolvê-la e pediu-me se poderia ficar responsável por essa ideia. E foi daí que surgiu todo o projeto. Nós conseguimos chegar a determinadas conclusões e unir aquilo que eu estava a fazer como tese de mestrado ao projeto para o qual eu tinha sido convidada. O projeto basicamente consiste em criar uma empresa que produz dispositivos médicos ou altera dispositivos médicos que já existem atualmente. Nós fazemos principalmente a parte do software, mas também produzimos algum hardware, principalmente para os dispositivos já existentes, fazemos determinadas alterações. As áreas clínicas, principalmente, é anestesiologia, e também temos uma vertente mais virada para a parte da analgesia, ou seja, o controle da dor no paciente no pós-operatório. Mas são áreas que depois podem ser abrangidas a qualquer tipo de zona clínica no próprio hospital, ou seja, nós trabalhamos muito na zona de neurocirurgia, mas podemos também implementar os nossos projetos noutras zonas, porque, por exemplo, a anestesia é dada em qualquer parte do hospital, não é? Em que haja cirurgia. Nós primeiramente desenvolvemos a ideia, depois fomos testar a ideia. Todo o processo implica questões burocráticas, principalmente a aceitação por parte do paciente para ser submetido aos testes clínicos. Foi ótima a aceitação. Todos os pacientes que interrogámos inicialmente aceitaram participar nos ensaios clínicos, correram muito bem, tivemos muito bons resultados e daí a ideia de queremos agora produzir a uma escala industrial para venda. Eu comecei por tirar bioengenharia na área de engenharia biomédica na Universidade Católica, aqui no Porto. Depois eu queria concorrer a mestrado, mas achei que era uma mais-valia para mim concorrer ao mestrado integrado na Faculdade de Engenharia, primeiro porque ia alargar um bocadinho os meus horizontes e não ia ficar sempre na mesma faculdade, e depois porque o mestrado integrado, ao contrário do mestrado normal, o simples, que também tem na FEUP, que são apenas 2 anos, tem uma componente prática mais assertiva. E então eu decidi enveredar pelo mestrado integrado, acabei e foi a partir daí que todo o meu percurso no hospital se começou a desenvolver, mas sem dúvida que ter tido os conhecimentos na área foi importantíssimo para conseguir desenvolver o projeto. Sim, sempre teve um bocadinho presente, até porque eu sempre estive muito ligada a questões de voluntariado, de escotismo, e é preciso eu acho que o empreendedorismo começa desde pequeno, ou seja, há determinadas coisas que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, como a capacidade de liderar, de falar, que são preponderantes para de facto conseguir depois ter essa vertente mais empreendedora no futuro. Mas sim, na faculdade, de facto, eu tive uma vertente muito forte de empreendedorismo. Primeiro porque nós tínhamos uma cadeira onde tínhamos que desenvolver um projeto de empreendedorismo real. Nós tínhamos que fazer um plano de negócios para um projeto que estava mesmo em execução. E depois também porque nós fomos integrando muitos projetos em que fazíamos trabalhos de grupo, e que eram coisas já muito sérias, em que envolvíamos grupos de investigação, e então a vertente empreendedora também se visualizava muito nessas situações. Eu gostava muito de
continuar nesta parte do empreendedorismo. Claro que é importante, principalmente nesta área que envolve muito conceito humano, não é? É preciso fazer muitos testes, é preciso fazer muitas validações e as coisas demoram um bocadinho sempre mais de tempo do que aquilo que nós gostaríamos. Mas eu gostava muito de poder seguir a vertente de empreendedorismo, conseguir abrir a empresa, arranjar financiadores, investidores mas também poder aliar um bocadinho a área do conhecimento, porque eu acho que na área da saúde nós nunca podemos ser só empreendedores e não estarmos sempre a aprender e sempre a conhecer. Por isso eu pretendo mesmo seguir para doutoramento e incluir o doutoramento no próprio projeto de abertura da empresa, porque acho que é importante. Painless with a great closeness to Kappa, dark after nothing reunited with his. A minha principal mensagem é para não desistirem, quando se virem perante dificuldades, para não desistirem, porque eu, para desenvolver este projeto e para chegar a este ponto, ouvi muitos nãos e foram muitas horas também de estudo, não é? Porque há toda a base por trás, muitas horas de estudo, muita dedicação, e acho que as pessoas, se convencerem que de facto nem sempre é fácil, mas que se tentarem muito que conseguem, que devem de facto enverdar e seguir os seus sonhos, e se o empreendedorismo for um deles, claro que sim.